Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quero convidar também os amados irmãos para a leitura de Abacuque, capítulo 2, verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Até aqui, vamos fazer uma breve oração, irmãos. Pai Santo e Eterno, glorificado seja o Teu nome, te rendemos graças, Deus, e nesse momento, Senhor, diante da Tua Santa Palavra, nós viemos lhe pedir, Deus, que o Senhor venha nos instruir, ó Deus, a respeito da Sua Santa Palavra, a respeito daquilo que o Senhor deseja, Deus, nos instruir. Ó Pai, para que a Sua palavra revelada nós possamos entendê-la, é necessária a iluminação do Teu Santo Espírito. E eu lhe peço que o Teu Santo Espírito venha iluminar a Sua Santa Palavra já revelada. Para isso, Deus, eu lhe peço perdão das minhas falhas e pecados e rogo a Ti que eu desapareça, que eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o autor da nossa fé e o provedor de todas as saídas da nossa vida. Nós vimos no texto que nós lemos que beberemos, que comeremos, com que nos vestiremos. Preocupações que trazem inquietações, mas que a palavra de Deus nos diz, o próprio Senhor Jesus nos diz que nós não precisamos ter essas inquietações. Os ímpios que não têm esperança, que não têm um provedor, eles se preocupam com essas coisas. Nosso Pai Celeste sabe todas as coisas que nós precisamos. É bem verdade que o Senhor Jesus também nos ensinou a pedir o pão nosso cotidiano, o pão de cada dia. Mas Ele nos ensina a pedir o pão de cada dia por uma questão de humildade, porque a palavra de Deus nos adverte que Deus, Ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Nós pedimos o pão e recebemos muito mais. Portanto, não vos inquieteis com o que haveis de comer, o que haveis de beber, com o que haveis de vestir, com as suas necessidades básicas, porque o Senhor Deus sabe que você precisa de todas elas, e Ele que alimenta as aves dos céus,
e os lírios do campo, considera que você vale muito mais do que as aves e os lírios. A vida do cristão pode nos trazer momentos de angústias, aflições, tristezas, mas nunca trará insegurança. Não se o cristão for aquele cristão bíblico, que tem de fato a Bíblia como a sua regra, não só de fé, mas de conduta também. E por que mesmo tendo aflições, angústias e aflições, o verdadeiro cristão nunca terá inseguranças? Por quê? Porque a mesma palavra revelada que diz: não andeis ansiosos pelas coisas da vida, quanto o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, o que é a vez de vestir, é o mesmo que diz: o justo viverá por sua fé. E nós vimos aqui no livro de Abacuque que de fato o justo viverá pela sua fé. Vamos ver aqui um pequeno contexto de como estava a situação quando Deus falou isso para Abacuque. Veja aqui no capítulo 1 de Abacuque, quando Deus levanta Abacuque para mostrar para Abacuque que haverá um juízo contra o povo de Deus, que Deus levantaria os caldeus. Os caldeus eram os naturais da Babilônia, uma nação forte e cruel, extremamente cruel. E Deus então havia levantado essa nação para corrigir o povo. Veja aqui a partir do verso 5. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer a violência. O seu rosto suspira para seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Veja que grande poder existe no Deus que nos promete que nós não precisamos ficar preocupados com o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque os ímpios é que se preocupam com essas coisas. Ou seja, esse Deus tem poder de levantar fortes nações para corrigir e fazer juízo. Ou seja, até mesmo esse tipo de situação é providenciada pelo próprio Deus para um fim verdadeiro, para um fim proveitoso. E então, quando o Senhor Deus fala essas palavras, e aqui é apresentada uma calamidade que viria sobre o povo, não injusta, mas porque o povo desprezou o próprio Deus. O povo se afastou da lei moral e santa de Deus, que os guardava e os protegia em vida. E então, Abacuque, ele faz a sua primeira oração, clamando a Deus, pedindo a Deus que ele responda a respeito dessa calamidade. Eu quero meditar com você também, quero fazer a leitura com você também a partir do verso 12. Não és tu, desde a eternidade, aqui é Abacuque orando a Deus, não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus e o meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar,
Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-o de arrastão e ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque elas enriqueceu a sua porção e tem gordura na sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? E o verso 1 do capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Então, quando Deus mostra para Abacuque que vai levantar um povo extremamente feroz, cruel, insensível, violento, para corrigir todo aquele mal, Abacuque então clama a Deus e fala: mas o Senhor não pode ver o mal. O Senhor, os seus olhos são tão santos que o Senhor não pode ver o mal. Porque o perverso irá castigar aquele que é mais justo do que ele. Abacuque, ele está questionando Deus e ele não está entendendo essa soberania de Deus que é movida pelo amor. E ele diz aqui: colocarei em vigia, ficarei na torre, ficarei aqui aguardando uma resposta. Eu vou aguardar a resposta de Deus, eu preciso saber isto. Eu preciso entender essa resposta de Deus. E nós não sabemos quanto tempo demorou, né? Do verso 1 do capítulo 2 para o verso 2, aonde Deus responde. Não sabemos se pouco tempo ou muito tempo. Mas o fato é que Deus responde a ele. E Deus então mostra a soberania de Deus. E é desta soberania que nós vamos tirar lição. Olha só, verso 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E aqui ele diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e como a morte que não se fartará. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Olha só o que Deus faz aqui. Deus faz uma separação e mostra para Abacuque: Abacuque, não temas, pelo seguinte, este juízo virá, mas virá sobre todos os soberbos, todos aqueles que desprezam, menosprezam Deus, todos aqueles que acham que podem viver sem temerem a lei de Deus. E ele faz uma distinção aqui: eis o soberbo, a minha alma, veja aqui o verso 4, né? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Então Deus é aquele que sonda os corações e que conhece todas as coisas. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O que ele está falando aqui? Existe uma separação que eu sei fazer porque eu sou soberano. Eu sondo os corações. É como o Senhor Jesus, quando ele manda a missão dos 70, e ele fala para aqueles seus discípulos, ele fala assim: eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Ou seja, eu sei quem são os cordeiros e eu sei quem são os lobos. Então o juízo virá, mas o justo viverá por sua fé. E o Senhor Jesus, ele vem nos dizer: não vos inquieteis com todas essas coisas. Agora, eu quero fazer uma pequena comparação aqui, porque essa passagem aqui de Abacuque, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele.
mas o justo viverá pela sua fé. Quando nós não estamos no período de comemorar, né, o mês de outubro, que é o mês da reforma, né? Mas quando Lutero leu o justo viverá pela fé, ele leu aqui Abacuque. É muito comum você ver pessoas ensinando aí que ele leu em Romanos. Irmãos, essa passagem ela é mencionada em Romanos, mencionada em Gálatas e mencionada aos Hebreus, além daqui. Ela é mencionada 3 vezes no Novo Testamento. Mas olha só a importância disso. Ele leu em Hebreus. Veja como ela é mencionada, por exemplo, em Romanos 1,17. Romanos 1,17. Aqui, ele está falando da justiça pela fé, né? Ele está falando da justificação do cristão. Veja que o contexto é outro. E ele está dizendo aqui, pois não me envergonho do Evangelho, 16, né? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. E aí ele menciona a última parte do versículo de Abacuque. Como está escrito, o justo viverá por sua fé. Ele menciona que isso está escrito no Antigo Testamento. Ele menciona o justo viverá por sua fé, mas o contexto é outro. O contexto de Lutero, quando a Babilônia reinava, exatamente como nos dias de Abacuque. O povo estava oprimido, sofrendo, sem esperança, em dores profundas, sem expectativa, a mortalidade infantil imensa, e pessoas usufruindo de tudo isto e tentando manipular o povo através de superstições. Então foi neste contexto que Deus levantou Martinho Lutero para começar a reforma, ou seja, para dar continuidade, porque já haviam os pré-reformadores, né? Veja como é diferente ao contexto de como Paulo está mencionando, como está escrito, o justo viverá pela fé. Sim, Lutero leu também Romanos, Gálatas, né, Hebreus, mas o que despertou Lutero foi este contexto aqui de Abacuque. E é este contexto que nós estamos trazendo hoje para uma reflexão. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Irmãos, não que Deus não vá fazer juízo, não que Deus não levantará pessoas para fazer juízo, como diz aqui, levantou a Babilônia, os caldeus, estava para levantar. Eu vou levantar e isto vai acontecer, e de fato aconteceu. Houve o cativeiro babilônico, né? Agora, o que ele diz aqui é, o justo viverá por sua fé, não importa as circunstâncias adversas que possam estar. Então, nós vemos aqui que existem 3 diferenças entre ímpios e entre os salvos. Tá? Existem pelo menos 3 diferenças. Tá? Primeiro, o ímpio vive de dolo, ou seja, ele vive premeditando o mal. O salvo, ele reconhece Deus como seu refúgio e fortaleza. Como nós vimos aqui no Salmo 3 que nós cantamos. Ele reconhece Deus como seu refúgio e fortaleza. Os ímpios tramam, vivem de dolo. O justo tem Deus como seu refúgio e fortaleza. Os ímpios fazem tramas como verdadeiras emboscadas. O justo vive como prudente como a pomba e me fugiu a palavra, astuto como a serpente. Prudente como a pomba e astuto como a serpente. Ele não planeja, ele não trama, mas ele está atento. Ele sabe que os ímpios agem assim. Ele não faz a mesma coisa que o ímpio, mas ele sabe que o ímpio age assim. E a terceira diferença é que o ímpio já está condenado. Já está condenado. E o justo, nenhuma condenação há para ele.
Então ele pode viver pela sua fé. 1000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda, mas ele não será atingido. Por que ficais inquietos com o que comer, o que beber e o que vestir? Os ímpios é que ficam inquietos com essas coisas. Aqueles que são soberbos, aqueles que a alma não é reta dentro deles, aqueles que vivem fazendo o dolo, aquele que vive em tramas iníquas, aquele que já está condenado. O justo viverá pela sua fé, porque ele sabe que Deus é o seu provedor, é o seu refúgio. Deus sabe que ele necessita de todas essas coisas. Como Deus mantém as aves dos céus e os lírios do campo, nós também receberemos a nossa porção, porque valemos muito mais do que as aves e os ímpios. E por fim, eu quero dizer aos amados irmãos, que aqui no livro do Abacuque, nós fizemos um estudo algum tempo atrás, e nós vimos os 5 ais que existem neste livro aqui. E eu quero mencionar com você a diferença entre o soberbo, cuja alma não é reta nele, e aquele que vive pela fé. O primeiro ai está no capítulo 2, verso 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Pessoas que vivem querendo levar vantagem, como nós conhecemos aqui na nossa cultura brasileira, o jeitinho brasileiro. Querer levar uma porção, levar uma vantagem, acumular bens que não lhe pertencem e que querem guardar essas coisas. O segundo, o justo que vive pela sua fé, ele sabe que Deus é o seu provedor e que Deus, assim como alimenta as aves dos céus e os lírios do campo, o Senhor providenciará para ele o alimento. Ele não precisa, em momentos de desespero, por exemplo, acumular o que não lhe pertence. Veja aqui: ai do que ajunta bens mal adquiridos, verso 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bem mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Essas pessoas, elas vão tropeçar. Essas pessoas, elas terão consequência. Essa expressão ai é uma ameaça. E o Senhor Deus faz uma ameaça. Então veja que quando Deus está levantando correção e disciplina, como ele prometeu levantar os caldeus aqui, ele faz uma diferenciação entre o soberbo, que não tem a alma reta, e entre o justo que viverá pela fé. O justo viverá pela fé, ele não vai negociar valores, ele vai viver pela fé. Veja o terceiro ai, verso 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Pessoas que a todo custo, mesmo fazendo crueldades, se estabelecem lesando outras pessoas. Muitas vezes não há o derramar de sangue literal, mas existe um derramar de expectativas, de prejuízos, de esperanças e de tantas outras coisas. E as pessoas usufruem daquilo de forma indevida para se estabelecer em algum lugar. A palavra de Deus diz: ai daquele. O soberbo, a alma não é reta nele, e ele age dessas formas. Mas Deus, a mão de Deus, irá pesar sobre essas pessoas. Há justiça. Mesmo que a justiça dos homens seja falha, mesmo que a justiça dos homens muitas vezes possa ser até complacente com esses erros, a justiça de Deus não vai mudar. O conceito de Deus não vai mudar. Deus é o mesmo, nele não há sombra de variação. Deus não muda, nunca vai mudar. E assim como Deus levantou Lutero e disse: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E aqui explicando essa situação para o Abacuque. Depois ele vem aqui o verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e que embebeda para lhe contemplar as vergonhas.
Aquele que deixa o outro, muitas vezes é literalmente mesmo, assim, usando de bebida mesmo. Tem uma espécie de droga, não sei se é um comprimido, né? Aqueles outros que chamam Boa Noite Cinderela, né? Que as pessoas usam aquilo para usufruir, né? Mas aqui tem um significado ainda maior. É entorpecer as pessoas através de astúcia e de enganos e de promessas que não serão cumpridas, defraudação. A palavra de Deus diz aqui, ai daquele que age assim, mantendo expectativas no outro de coisa que ele nunca vai cumprir. Ele não vai cumprir aquilo, mas ele quer usufruir de alguma coisa daquela pessoa ali. Tá? Ele está defraudando aquela pessoa. E depois vem o outro ai. Verso 19. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta, pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Olha só, irmãos, como a consequência dos ais, se você pegar isso daqui numa forma crescente e numa caminhada, você vai ver aonde vai desembocar estes erros. Eles começam com esses erros. Primeiro, o erro está interno. O soberbo, a alma não é reta nele. O erro começa no interior do homem. Depois, começa a surgir uma espécie de caminhada, passo a passo, né? Que são esses ais que nós vimos aqui. E vai desembocar na traição e rebeldia completa contra Deus, que é a idolatria, tá? Que a idolatria, os apóstolos chamam a avareza de idolatria. Então a idolatria aqui vai ser o fim deste caminho. É onde a mão de Deus vai pesar totalmente e Deus levantará a Babilônia contra aquela pessoa. Está dando para entender o raciocínio? E Deus vai levantar a Babilônia contra aquela pessoa, povo cruel, cavaleiros ligeiros e velozes. Não, sim, de fato, os olhos de Deus não podem contemplar o mal, mas é justamente para combater o mal que Deus levanta então a disciplina, para acabar com o mal que existe dentro daquele povo. Então Deus vai levantar e o processo final que desencadeará justamente isso é a idolatria. Agora, sem exageros. Olhe como está a igreja evangélica hoje, por exemplo, no Brasil. Estão fazendo imagens de Cristo, ensinando crianças com imagens de Cristo. Ensinando as crianças. Já estão deturpando na mente das crianças. Já estão instalando na mente das crianças a distorção da adoração. E este filme que é de uma seita que está passando aí, que o meio evangélico, eles não só assistem, como eles divulgam. Irmãos, a palavra de Deus, ela diz aqui de forma bem clara, a idolatria é uma rebelião total contra Deus. E essas coisas, então, suscitarão a ira de Deus. Mas nós temos aqui o refúgio e temos a fortaleza, que diz, o justo viverá pela fé. O soberbo, a alma não é reta nele. Então Deus levantará juízo. Foi assim que Lutero leu aqui. Foi nesse contexto que Lutero leu. E percebeu que os seus dias aconteciam coisas assim. Lutero percebeu isso. Não foi no contexto de Romanos, como eles ensinam. Foi no contexto de Abacuque que Lutero leu. Eis o soberbo. A sua alma não é reta nele. Deus não se compraz com isso. Mas o justo viverá pela fé. Deus não desamparará o justo. Não se preocupeis com o que há vez de comer, beber, vestir, com as suas preocupações para o dia de amanhã, os compromissos que você tem que honrar. Não se inquieteis a mais do que o necessário. Confie em Deus, porque Ele é provedor. Viva pela sua fé. Faça tudo corretamente. Não é viver pela fé, não é ser inconsequente, mas é tentar cumprir os mandamentos, é tentar viver de forma que agrade a Deus, que não fira a Deus.
e, em hipótese alguma, entre neste caminho que vai produzir os ais, acumular o que não é seu, ajuntar bem maus adquiridos, edificar algo à custa de prejuízo dos outros, embebedar alguém para defraudar e enganar pessoas, ou para usufruir de alguma coisa, porque o fim disso é a rebeldia total contra Deus, é a rebelião total contra Deus, e é isso que vem a Babilônia. Então, em outra oração, Abacuque, nós encontramos a declaração corrente da sua afirmação que o justo viverá pela fé. Só para a gente terminar, aqui na oração mais conhecida do Abacuque, né, que está no capítulo 3, vamos ler só do verso 17 a 19. Abacuque, ele aprendeu com Deus. Ele questionou Deus quando Deus falou que iria levantar uma nação cruel, violenta e poderosa. Abacuque estranhou aquilo. Falou, mas o Senhor, seus olhos não podem contemplar o mal? O Senhor fará isto? Como assim? Eu não consigo entender. Olha, eu vou ficar aqui esperando uma resposta do Senhor. Eu preciso de uma resposta do Senhor, porque isso é muito conflitante. E aí, então, Deus explica para Abacuque. Deus não precisava explicar para Abacuque, né? Deus simplesmente falou assim, olha, a profecia é essa e isso vai acontecer. Mas Deus explica em detalhes para Abacuque, né? No decorrer, assim, explicando em pormenores, tá? E viu como que o povo chegou a cair na rebelião máxima contra Deus. E Abacuque, então, ele entendeu, o justo viverá pela fé, porque na sua oração mais famosa, ele diz aqui, vamos ler só o finalzinho da oração, né? Capítulo 3, verso 17 até 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O que acontece aqui? Abacuque não era um ser sobrenatural ao dizer isto. Abacuque disse isto nessa segunda oração porque ele aprendeu de Deus. Porque na sua primeira oração, ele não entende de Deus. Ele não entendeu. Ele falou assim, como assim o Senhor vai levantar um povo com essas características? Como assim o Senhor que não pode ver o mal? E Deus então explica tudo para ele. E aí ele consegue chegar nesta fé, fazer essa diferença, perceber que o soberbo, a alma dele não é reta. E Deus sabe identificar isso. A alma dele não é reta, mas o justo viverá pela fé. Então é por isso que ele fala, mesmo que não tenha oliveira, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, né? Eu me alegro no Deus da minha salvação, porque Deus é minha fortaleza. Ele fez os meus pés como a rocha, eu vou viver pela fé, mesmo que não tenha mais fruto na videira. Ou seja, Abacuque aprendeu de Deus. Não é que ele era um super-homem, é que ele aprendeu de Deus. Né? Então, irmãos, para concluir, né, vamos terminar esse sermão, existem duas coisas aqui. A primeira, o homem depende de Deus até para respirar, sendo ele justo ou ímpio. Todos nós dependemos de Deus. Crendo ou não crendo, sabendo disso ou não sabendo, nós precisamos de Deus até para respirar. Segundo, Deus é perfeito em todas as suas ações, e Ele sabe o que faz, e Ele poupa os seus. O seu justo viverá pela fé. E quando Lutero leu, não é como eles ensinam por aí que Lutero leu lá em Romanos. Lutero, ele leu lá também, mas ele leu aqui em Abacuque. Este contexto que seus dias eram terríveis, muito piores do que os nossos hoje. E Lutero, então, ele leu nesse contexto. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Há esperança para todo aquele que crê, porque o nosso Deus é castelo forte. Quero convidar os irmãos como resposta a esse sermão, louvarmos a Deus com o hino Castelo Forte.
Cancelo forte é nosso Deus, manda o escudo, com seu poder defende o seu em todo grande agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebelde, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não poderiam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o Verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, por Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Amém. Convido os irmãos que se coloquem em pé, vamos fazer uma oração e depois vamos ao segundo ato do nosso culto desta manhã.